Pronto. Bom, boa noite a todos que já estão aqui presentes conosco. Deus abençoe grandemente a cada um. Tem aí gente voltando do trabalho, voltando de vários locais e vamos, vamos nos reunir. É assim mesmo. Não vai comprometer a direção, né? Tá tudo certinho. Dá para ir só escutando quem está dirigindo, manter tudo em segurança. Mas vamos começar. O pastor Eliseu Passo já está conosco. Já conversamos um pouquinho com o pastor. Hoje vai ser só bênção, só bênção. Então, é, lembre de mandar o link. Eu sempre que estava aqui mandando o link, lembrando as pessoas de entrar. Às vezes a pessoa realmente tá na correria, está chegando agora, manda o link e fala, ó, já estamos online lá, já começamos para as pessoas virem para a sala, tá bom? Então, vamos fazer uma oração inicial. Macildo, irmão, consegue fazer uma oração inicial para gente, irmão? Vamos ver se o Macildo tá. Com certeza, irmão. Estamos aqui. Opa, aí que benção. Então faz uma oração para nós iniciarmos, Macir. Amém. Então vamos orar. Amado e bondoso Deus, Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo a presença do Espírito Santo em cada vida, onde estiver, Pai, em diferentes lugares. Mas o Espírito Santo, Senhor, venha usar agora, Senhor, de misericórdia conosco e esteja em nosso meio. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado através do louvor e que o Senhor fale conosco, aos nossos corações, através do teu servo e tua palavra, para que possamos aprender mais do Senhor e ser fortalecidos na tua palavra. Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, irmão. E como se Amém. diz, o povo do Senhor é um povo muito alegre, muito feliz e vamos louvar juntos aqui o nome de Deus. Vamos cantar o nosso primeiro hino para louvar o nome de Deus. Vamos lá. Todos prontos, disse o mestre, a comigo padecer, e acordando responder, eis-nos prontos a morrer. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a sermos teus, de paz, amor e luz. Quando virmos fortes ondas de tristeza sobre nós, eis-nos prontos a seguir-te, ergueremos nossa voz. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais a Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus
nós iremos, eis-nos prontos para irmos para o lar. Sim, eis-nos prontos, Senhor, somos teus. Nós vamos ser leais, ó Jesus. Venha ajudar-nos a olhar para os céus e a ser templos teus de paz, amor Amém. Deus seja louvado. Deixa eu só confirmar. O pastor vai seguir com o momento infantil depois, pastor Thiago? Ok, então vamos louvar a Deus com mais um hino antes de nós iniciarmos o momento infantil. Então, já é o alerta. Então, depois do próximo hino, já traz todas as crianças para esse momento especial que vai ser o momento infantil, um momentinho para elas também participarem aqui dessa semana de oração conosco. Então, vamos seguir com o próximo hino. Continuar louvando a Deus. Bem forte. eu entrego a Jesus meus caprichos pessoais, as vontades tão carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo de vontade de estar com meu Jesus. Pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite.
Coisa boa. Só para checar, vocês conseguem me ouvir bem eu falando assim essa altura? Sim. Perfeito. E aí, onde é que estão as crianças aí, hein? Olha só, a Emily tá aqui. Olha lá, ó. Oi, Ah, dá oi. olha aí. Olha o pessoal aí. Olha o Ethan aqui. Eu vou Olha tentar só, o da minha mãe. olha só, criançada aí. Coisa boa, gente. Que bom ver vocês aqui. Deixa eu virar a câmera de novo aqui. Ó, eu quero saber de vocês se vocês gostam de uma história. Ó, eu não tô com o vovô Zeca aqui hoje, mas eu vim contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Tem alguém aí que tem 10 anos de idade? Ó, tem gente chegando nos 10 aí daqui a pouco, né? Mas talvez agora não. Bom, eu tinha 10 anos de idade, estava estudando na escola adventista de Porto Velho, em Rondônia. Era o ano 2000. E no ano 2000 aconteceu algo muito interessante no Brasil. O Brasil estava comemorando 500 anos. Com certeza seu papai e sua mamãe lembram aí desse período, né? E estava uma festa no Brasil e na educação adventista também. Então a escola ela fez adesivos para comemorar. Então tinha uma comemoração muito legal. A gente tinha que vender esses adesivos, juntar um dinheirinho para a festa comemorativa da classe dos 500 anos do Brasil. Era muito interessante. E eu amei a ideia. Quando falou que tinha que vender, tinha que ir na rua, tinha que falar com o pai, com a mãe, com o tio, com a tia, com o vizinho. Falei, é isso eu gosto, conversar com o pessoal, vender, pegar um dinheirinho. Tinha que levar para a escola, pagar o adesivo e o lucro ia para essa festinha especial que a gente ia fazer na escola. E aí, gente, eu ficava tarde toda na escola porque o meu pai era professor na escola. Então, eu não ia para casa, eu ficava. E eu tive a brilhante ideia de ir no meio-dia, ir lá no semáforo que estava em frente à escola e vender os adesivos. E eu vendia, ia de carro em carro e vendendo. E eu e meus colegas, com 10 anos de idade. E aí, eu quero dizer para vocês que eu vendia todos os adesivos que a professora me dava. Vendi muitos adesivos. E eu contar, chegar em casa contando pro pai e pra mãe. Mãe, pai, eu vendi os adesivos. Tá aqui, ó. Vou pagar os adesivos para a escola. Esse aqui é o lucro e tal. E aquela história, porque eu gosto de vender. Bom, meu pai me perguntou. Ok, o que você vai fazer agora? Não, vou pegar esse dinheiro, vou levar para a escola, entregar para a professora. Esse aqui é o lucro e esse aqui é o que eu vou pagar os adesivos. E o pai me perguntou: e o seu dízimo? Eu falar: dízimo? E que é isso? Ele falou: você vendeu, você teve um lucro sobre isso e nós devemos devolver tudo que nós temos, tudo que nós recebemos, devemos devolver 10% ao Senhor. A gente não usava esse termo assim, né? Pagar o dízimo. A gente não paga o dízimo, a gente devolve. Eu falei, devolver, mas por que, pai? Eu que trabalhei, eu que recebi e tal. E o pai sentou e me explicou, meu filho, e ele repetiu aquilo que eu já tinha aprendido na igreja, que eu já tinha ouvido várias vezes, mas agora o dinheiro estava nas minhas mãos. E era eu que tinha que escolher devolver 10% para Deus. Sabe, crianças? É legal ganhar dinheiro, não é? Quantos aí gostam de ganhar dinheiro? Levanta a mão. A Emily aí, ó. Também, né? A gente gosta, o dinheirinho é legal. E que bênção a gente poder conseguir um dinheiro. Às vezes o papai dá de mesada, se a gente faz alguma coisa, a gente consegue, com uma atividade que a gente fez, ganhar um dinheirinho. Pois esse dinheirinho a gente já pode ir treinando, a gente já pode fazer isso. Pegar 10% dele, ou pegar a 10ª parte dele e devolver ao Senhor, que se chama dízimo. E através também desse dinheirinho, a gente pode tirar uma ofertinha também e retornar na igreja. Eu quero motivar você, quando receber um dinheirinho, pedir para a mamãe e para o papai, me ensina a tirar o meu dízimo, a minha oferta, eu quero tirar para eu poder levar na igreja e entregar lá na oferta, lá na salva, né? Quando a salva passar. Combinado? Então, primeira coisa, ó, tem que pensar em maneiras de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Pense aí, compartilhe ideia com a mamãe e com o papai. Depois, se conseguir fazer um dinheirinho, pega o lucro e 10%
a gente devolve, a gente torna isso um hábito. E é algo que nós fazemos para agradecer a Deus por tudo que Ele já nos concede. Uma casinha confortável, uma caminha, um banheiro bom, né? Uma família que nos ama. Enfim, a lista é grande, né? Brinquedos maravilhosos, muitas bênçãos de Deus, não é verdade? Vamos orar? Quero orar por vocês, crianças. E aí nós vamos ouvir daqui a pouco o pastor que veio lá de Brasília para contar um pouquinho para nós sobre a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar em Tua presença, receber do Senhor grandes bênçãos. Eu oro, Pai, por cada criança aqui da igreja de Coscom, que nós possamos, cada dia, entender mais e mais sobre a boa coisa que podemos fazer, que é retornar o nosso sinal de gratidão por tudo que o Senhor faz por nós. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Eliseu Passos, que vai compartilhar a Tua palavra agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Elisama, faz a apresentação para a gente, Elisama. Olá, gente, boa noite mais uma vez. Hoje eu tenho a honra de apresentar um pastor que fez parte da minha história, né? Ele se chamou Pastor Eliseu, ele já está aqui, né? Eliseu Passos. Ele é casado, tem 3 filhos, ou 2 filhos. A filha é fonoaudióloga, o filho é advogado e a esposa também é pedagoga. O pastor Eliseu, Psicóloga psicóloga, pastor, isso aí. também. O pastor Eliseu, ele é clínico, pastor, fez teologia e é mestre em teologia, psicólogo, clínico e também pedagogo, né? O pastor Eliseu, eu fui ovelha dele, né, lá em Jundiaí, na igreja de Jundiaí, por 2 mandatos, né? 8 anos praticamente. Então, ele fez meu casamento, ele apresentou o meu filho mais velho, aí ele foi embora para Goiânia. Depois eu chamei ele para apresentar meu segundo filho, o Eric. Ele só não batizou porque ele sumiu, mas ele vai batizar os meus meninos. Se ele vier para cá, ele batiza. Mas então é isso. Eu tenho um carinho muito especial por esse pastor. Hoje ele mora em Brasília, né? Continua ainda atuando na área da teologia. Daqui a pouco ele se torna um jubilado. E com eles eu deixo a palavra para vocês. Olá, E eu também estou viu, muito pastor feliz, Tiago? viu? Estou muito feliz, pastor Eliseu. Quem está falando que eu não estou vendo? Minha sogra, A mãe da Ah, Érica. essa também eu conheço. A sogra da Elisama. Olha só quem apareceu. Essa Pois aí é. trabalhamos juntos lá. Bom ver Seja, vocês. Viu, seja pastor Tiago? bem-vindo. Esse é meu Glória. 34º ano. Está Uau. faltando 2 anos e 4 meses para a jubilação. E Oh, nós bem. estamos aqui, nativa aqui em Brasília. Que Deus abençoe a todos. Para Amém. vocês aí é uma boa noite, que é claro. Por aqui é uma boa tarde. E vamos à leitura da Bíblia. O pastor Tiago já orou. Eu não sei, Elisama, aí vai você com o Eric, que vejo. Eu mandei um PowerPoint. Se quiser colocar, coloque, para vocês acompanhar. Se não quiser, eu vou falar acompanhando aqui, sem problema nenhum, tá bom? Vamos o ao Eric texto falou. bíblico do tema de hoje. O tema de hoje é família como mordomo, primeiro Deus. Vivemos em um tempo de dificuldade, de crises, de problemas. A família tem sido atacada de todos os lados. A família, em alguns contextos, tem sido desvalorizada. Mas para Deus, a família é importante. Então, o texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Todos estão me ouvindo bem aí? Porque eu estou vendo todo mundo quietinho, não sei se... Isso, então tá bom. Se tiver alto, o Eric que abaixa aí, viu, Eric? Não, tá tranquilo. Diz o texto.
mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas outras coisas lhe serão acrescentadas. Aqui o texto diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e ele faz uma promessa: todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? Aí, se nós fôssemos ler os versos anteriores do capítulo 6, nós vamos entender que coisa é essa. Não andeis ansiosos com o que comer, beber, vestir, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Para muitos, hoje, o objetivo das coisas materiais tem sido centralizado. Busca-se as coisas materiais, mas esquece dos relacionamentos e do espiritual. Tem muitos que perdem a família, perdem a saúde em busca dos bens materiais. E quando ele consegue muito dinheiro, aí ele gasta todo o dinheiro para depois tentar recuperar a saúde. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, a nossa saúde, a nossa família, a dedicação à igreja, nesses quatro tripé equilibrados, nós teremos a saúde como bons mordomos da família, colocando Deus como centro de tudo. No entanto, como podemos ser fiéis mordomos em nossa família? É uma pergunta. Como administrar os recursos de Deus e somos chamados e colocados no reino de Deus em primeiro lugar? Quando diz a mordomo da família, é como administrar bem a família, como administrar bem os relacionamentos, marido, esposa, pai, filhos, irmãos e conhecidos. Um grande Horácio, ele disse assim na antiga Roma: o dinheiro será sempre escravo ou patrão. A pergunta que fica para você e para mim que estão aqui: quem manda? É o dinheiro que manda em nós ou nós que mandamos no dinheiro? É o dinheiro que administra a nossa vida ou nós que administramos o dinheiro? Somos colocados como mordomos, administradores das questões financeiras, das questões de nossa família. O papel do dinheiro diante da família, 2 pontos. Primeiro, a ausência de dinheiro suficiente na família pode conduzir a um quadro de algumas coisas. Então, a falta de dinheiro pode trazer medo e vulnerabilidade. A falta de dinheiro pode trazer vergonha e limitações. A falta de dinheiro pode trazer tensões, carência, ansiedade pela falta daquilo que é necessário. Algumas famílias, alguns casamentos, alguns lares são desestabilizados por falta de dinheiro. É verdade que excesso de dinheiro também traz alguns problemas se você não sabe administrar. Por outro lado, quando você tem o dinheiro, ele oferece diversos benefícios. Como? O dinheiro traz segurança, o dinheiro traz poder e posição, o dinheiro, para alguns, traz assim uma aceitação, uma ascensão social. É terrível você chegar num lugar e você ser medido pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pelo carro que você dirige. Ou ser desvalorizado por essas coisas. Infelizmente, muitos esquecem que os bens materiais são apenas um meio e não um fim. Então, o ter dinheiro é um fim, um meio para que a gente chegue ao fim de saúde na família, a expansão do evangelho do reino. E quando nós somos fiéis em todas as áreas, e aí eu vi a historinha do pastor Tiago, né? Até mesmo as atividades da igreja requer dinheiro. Pagar a conta de água, a conta de luz, ou aluguel,
ou a manutenção, ou algum material que você quer para as atividades da igreja, requer o quê? Recurso. Então, o papel do dinheiro na família, administrar o dinheiro, é dever dos pais desde pequeno, ensinar os filhos a sábia administração dos recursos financeiros. Aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence a nós, pertence a nós. O dinheiro também pode se transformar em um vício. No mundo contemporâneo, o dinheiro não somente como vício, mas se tornou um vício para muitos e não mais um meio para manter a vida, para servir a Deus, para ajudar o próximo, mas um objetivo da vida. Alguns casos, buscando mesmo a preço de destruição da própria vida, da própria família, daqueles que o cercam, no desespero atrás do vil metal, atrás do dinheiro. Então, é importante ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode ser senhor. Nós é que devemos ser senhor do dinheiro, administrar ele. E Paulo já diz aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, olha o que Paulo diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Em 34 anos como pastor, tenho visto muitas pessoas, por não serem fiéis a Deus, diz assim, não existe mais questão de sábado, eu vou trabalhar o sábado porque eu não posso perder o meu emprego. Nesse último distrito que eu estive, lá na região de Aparecida, em Goiânia, uma pessoa disse, olha, ou você vem trabalhar o sábado ou você perde o emprego. E a pessoa disse, eu perco o emprego e vou embora, mas não vou transgredir o sábado. Sabe o que aconteceu? Quando ele tomou essa decisão de fidelidade, abriu-se uma porta e ele recebeu o chamado para um emprego que ele foi ganhar o dobro daquilo que ele ganhava. Quando nós somos fiéis a Deus, não fazemos o dinheiro um vício, não deixamos que o dinheiro seja o senhor da nossa vida, nós vamos para frente. Já Lucas diz assim, nas palavras de Jesus, que apontou que o dinheiro pode se tornar um rival de Deus, quando ele diz, não podeis servir a Deus e a riqueza ou mamon. Quem é que nós estamos servindo? Quando nós somos fiéis, Deus envia os recursos nas nossas mãos, porque Ele sabe que nós iremos administrar bem, e a igreja, a casa de Deus, terá bênçãos, porque os dízimos serão devolvidos fielmente, as ofertas alçadas, sem precisar ficar fazendo aqueles apelos, porque se as pessoas forem fiéis, pactuante, 10% do dízimo, seja 1, 2, 3, a 10% como um pacto, a igreja tem. E isso eu tenho falado muito para a igreja que estou administrando atualmente, porque alguns são fiéis no dízimo, mas esquece das ofertas. E o que diz a palavra? Roubarás o homem a Deus? Em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. Mas vem uma pergunta para nós nesta noite e tarde aqui. Como alcançar o objetivo da mordomia fiel na nossa família? Essa pergunta será respondida em 3 cenas, 3 pontos. Primeira delas, agir como mordomo de Deus. O reino de Deus deve vir em primeiro lugar. Ele é o rei e nós somos seus servos, seus súditos. Os súditos devem servir ao seu senhor. Essa deve ser a forma de agir como mordomos de Deus. Há um contraste entre o contentamento versus a ambição. Apesar de contentamento
por ser um extraordinário elemento de felicidade, o dinheiro, ele tem trazido muita ambição, como diz 1 Timóteo 6, versículo de 5 a 11. Há muitos que com o dinheiro, ontem o pastor que estava falando, eu ouvi um pouquinho, a questão das dívidas, ele falou, há muitos que querem gastar mais do que ganha. É falta de um planejamento do seu recurso, como você planejar as coisas certas, fazer um bom planejamento ali, e as prioridades se tornam invertidas. Muitas pessoas estão dispostas a destruir a reputação, a fé, a própria vida para ganhar dinheiro que talvez jamais terão oportunidade de gastá-lo. Eu conheço pessoas que têm estragado a sua vida, a sua família, o seu nome, acumulando milhões de dinheiro, milhões, e sabendo que ele não vai gastar. Então, queridos, a teologia da ambição, até mesmo líderes religiosos têm proclamado a cilada antibíblica de que o sucesso material equivale à fé verdadeira, colocando o ganho de bens materiais acima da fidelidade ao Senhor. O livro da sabedoria, Salomão, em Provérbios capítulo 30, versículo 8, por isso o sábio suplica para não receber... Opa, deu alguma coisa aqui, né? Não receber nem riqueza, para não ficar arrogante, e nem pobreza, para não blasfemar contra o Senhor. Então, esses são os cuidados que nós devemos ter com as questões materiais. O objetivo da vida. Qual é o objetivo da nossa vida? O objetivo da nossa vida é ser fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse objetivo de ser fiel, servindo a Deus, servindo a família, servindo ao próximo e às necessidades. A mordomia cristã significa cuidar da casa. O mordomo, é um servo que cuida da casa do seu senhor. E nós, como mordomos da família, nós devemos cuidar da casa do Senhor, a nossa família, das atividades da igreja. O mordomo-chefe, ele era encarregado de controlar a casa. E quem foi isso? José, quando foi levado para o Egito, ele se tornou um mordomo-chefe, e um mordomo-chefe fiel, e tudo que ele fazia prosperava, e aí as coisas andaram bem na casa ali de Potifar. Biblicamente, o ser humano é mordomo, e Deus é o verdadeiro dono, o Senhor da casa. Os Salmos 24, versículo 1, ele diz, minha é a prata, o ouro e tudo que existe, inclusive você, meu irmão, minha irmã, os seus filhos, seu carro aí na Irlanda, todos pertencemos a quem? Ao reino de Deus. Você, pai, você, esposa, você, marido, são mordomos da sua família. Porque um dia o Senhor Jesus voltará e vai dizer assim, Eliseu, cadê os filhos que te dei? Ou Tiago, ou Eric, ou Elisama, poderá dizer assim, eis-me aqui, Senhor, com os filhos que me deste, porque fomos bons mordomos e cuidamos da nossa família. Qual o conceito de mordomo? E aqui nós avançamos um pouquinho mais nesse conceito de mordomos. Há um diagrama aqui de alguns círculos bem colocado que se aplica aos encarregados do tesouro espirituais e aplicação para nós. Por exemplo, a vida comunitária, a generosidade prática e o discipulado e a vida de oração. E aí as três ênfases da mordomia: o testemunho integral, a mordomia material, a mordomia espiritual, e aonde esses três círculos se unem, aqui embaixo há a fidelidade de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus,
nós não teremos problema com o testemunho integral, que é a vida comunitária, não teremos problemas com a mordomia material, nós teremos uma generosidade prática, e também não teremos problema com a mordomia espiritual, que é o discipulado e a nossa vida de oração. Isso tudo tem que ver com o quê? Fidelidade total a Deus. A família como guardiã da mordomia fiel. Nós encontramos 3 pontos aqui. Primeiro, despenseiro. A Bíblia traduz mordomos como despenseiro, alguém que toma conta da despensa dos recursos de alguém. Podemos chamar como um tesoureiro da igreja. Qual a prioridade? Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos com atitude ímpia. Diz aqui Salmos 37:16. E o último ponto, a fidelidade. Riqueza e fé não são incompatíveis, mas vale mais o dinheiro com Deus, pois sem Deus o dinheiro não vale nada no dia do juízo. Não é pecado ter muito dinheiro, ser rico. Por exemplo, Abraão foi rico. Agora, o pecado traduz quando o dinheiro se torna o Senhor, quando o dinheiro domina a consciência da pessoa. Então, Deus, ele coloca dinheiro em nossas mãos para que nós sejamos generosos. O pastor Tiago e aqueles que têm muita vivência de Brasil, sabe um homem que foi muito rico e bem idoso, quase passou de 100 anos, o doutor Milton Afonso. Que homem que o dinheiro não dominava a vida dele. O dinheiro foi para começar a Rede Novo Tempo, o dinheiro para a escola, o dinheiro para a formação de muitos pastores e outras áreas, o dinheiro para sedes e associações. Então, o dinheiro chegava nas mãos deles como um grande gerador para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ele tinha uma prioridade, ou tem uma prioridade bem estabelecida. Segundo ponto, me ajuda aí, Elisama, com o tempo para você me avisando, que eu estou até sem relógio aqui. Entender a abrangência da mordomia do reino. O reino de Deus, além de vir primeiro, abrange tudo. A palavra mordomia vem do grego oikomos, que é economo, que é o significado de gestor, economo. Então, aí, a ação global, as soluções globais têm que ver com a nossa ação com Deus. A abrangência da mordomia, Salmos 24:1 diz que tudo pertence ao Senhor. A casa na Bíblia, todos os bens e os dons imateriais pertencem a Deus. O nosso corpo, sentimento, pensamento pertence a Deus. A mensagem é que todos somos responsáveis por fazer o melhor uso do que Deus colocou em nossas mãos. A questão é, como estamos fazendo uso daquilo que Deus colocou em nossas mãos? Dos 5T: tempo, templo, talento, tesouro e testemunho. São os 5T's da mordomia. Como que nós estamos cuidando em relação à comunidade, à igreja, em relação à família, em relação ao mundo que nós vivemos? O planeta foi dado à humanidade para ser cuidado e ser controlado. O significado de sacrifício? 3 pontos: santificação, santidade e pertencimento. Esses conceitos são profundos para a nossa vida. Santificação, quando a família santifica uma parte reconhecendo a Deus como o dono de tudo. Aí vem a santidade, a parte que é dado para a obra de Deus é santa e a que fica é sagrada por Deus. Mostra que
90% com a bênção de Deus vale mais do que 100% sem a bênção de Deus. E o pertencimento, tudo pertence a Deus e nos é dado em Cristo Jesus para nosso bem. Até o pão que nós comemos, a água que bebemos, foram comprados na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz em cada aspecto de nossa vida. Olha o que diz, mesmo esta vida terrestre, devemos a morte de Cristo. A cruz do Calvário acha-se estampada como cada pão, reflete-se em cada fonte de água. Tudo isso ensinou Cristo a indicar os emblemas do seu grande sacrifício, desejado de todas as nações, página 467. A oferta como entrega pessoal. Se fôssemos estudar a oferta, que ela simboliza, representa Cristo, é um presente na oferta, é que nela também está o próprio doador. Quando nós devolvemos o dízimo, pertence a Deus. A oferta é uma entrega de algo além de nós. É um esforço pessoal. Dinheiro é ganho mediante o uso de nosso corpo. Nós vamos desgastando a nossa vida para ganhar o dinheiro, e quando nós damos oferta, nós estamos dando a nossa própria vida ao Senhor. Entregar a oferta é entregar a energia do corpo, do tempo, dos talentos, e então o dinheiro significa a entrega de nós mesmos. Como diz uma pequena história, uma igreja, os irmãos passando a salva, e havia um menino descalço, mal vestido, e quando chegou a salva, ele não tinha dinheiro para dar oferta. Aí todo mundo pegava a salva na mão, então ele pegou a salva e colocou no chão. E ele subiu com os 2 pezinhos e se colocou dentro da salva, e ele disse, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu me entrego por total ao Senhor. Quando eu li essa história, tempos depois, esse menino se tornou um grande missionário, porque ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Tempo e o dinheiro. Estamos quase finalizando. Em geral, toda ação do corpo para adquirir bens é feita no tempo. Assim tem sentido o provérbio que diz, tempo é dinheiro. Tempo de vida nessa terra foi comprado na cruz pela justiça de nosso Senhor e Salvador. Portanto, queridos irmãos aí da Irlanda ou na Irlanda, pense bem, ao devolver os dízimos e doar ofertas com sinceridade e amor, ou fazer outra coisa para Deus, devemos fazer uma parte do que Ele nos deu, e isso fazer de coração sincero e total. E vamos à família. A família como bênção. O reino de Deus vem primeiro e abrange tudo. Não adianta você deixar Deus em segundo plano. Primeiro plano é Deus, a sua saúde, a sua família, porque Deus em primeiro lugar. Aí nós cuidamos da saúde, a mordomia da saúde, porque ao nós termos saúde, nós vamos cuidar da família, nós vamos ganhar recursos para que a família tenha cuidado, porque uma pessoa doente não tem saúde, ele até começa a dar as costas para Deus, diferente do que Jó fez. Isso envolve 4 áreas: cidadania, sociabilidade, responsabilidade doméstica e gestão financeira. A família deve ser uma bênção para a igreja, para a sociedade e o mundo através dos seus descendentes. E o maior exemplo que nós apresentamos para o mundo é uma família bem ordenada. Aí vem o próximo ponto, a responsabilidade da família cristã. A família cristã também recebe a responsabilidade de pregar o amor de Deus por palavra, a palavra e o exemplo. Porque as palavras falam, mas os exemplos arrastam. O exemplo arrasta as pessoas. E nesse aspecto, o dinheiro está
no reino de Deus, para quê? É uma forma prática de experimentar, de ensinar os filhos, ensinar a sociedade, a vida cristã, a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Sabe, queridos, como pastor, nos últimos 34 anos, algumas pessoas até dizem assim, pastor, eu não vou devolver o dízimo. E alguns até aborrecidos dizem assim, não vou devolver o dízimo, o pastor vai comprar carro, outra coisa. Eu digo, não, eu sou o embaixador do Senhor, represento o Senhor. Se você não devolver o dízimo, quem perde a bênção é você, porque quem cuida da minha manutenção é Deus. Deus, ele abre as portas do céu. Assim, meus queridos, pense sempre nisso, último ponto, oferecer uma oferta sagrada. O reino de Deus, como vimos, além de ser o primeiro, abrange tudo, é justiça. Buscar a justiça do reino é buscar a Cristo em uma entrega total, sem reserva a Ele. Na Bíblia, a oferta para a obra do Evangelho é descrita com uma palavra grega que significa sacrifício agradável. Filipenses 4:18. Uma analogia espiritual com o sacrifício de Cristo, que é a nossa justiça. Assim, queridos irmãos, a espiritualidade do dinheiro. Há muitos que acham que o dinheiro é mau. Não, o dinheiro ele tem que ser trabalhado com espiritualidade. Esse significado atribuído pelo apóstolo Paulo aponta para a espiritualidade do dinheiro, tanto da parte e do destino ao serviço do evangelho e nas mãos da família. O dinheiro é importante. Ao estudarmos as parábolas, estava vendo ali, e é no estudo que faço, há mais parábolas falando sobre dinheiro. Leia nos evangelhos o quanto o Senhor fala do dinheiro, porque quando a pessoa doa o dinheiro, o Senhor entronizou na mente e no coração. Afinal, uma parte é devolvida para Deus, mas tudo pertence ao nosso Senhor e Salvador. Concluo nesta noite e tarde aí, Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro, porque nós somos seus mordomos. Exemplo de fidelidade. Ele chama a família dos meus queridos que estão aí na Irlanda, a dar o exemplo de fidelidade em tudo. E oferta, quando dedicamos a Deus o nosso tempo, nossos talentos, nosso corpo, nossos bens, essa oferta se torna sagrada, porque as ofertas representam Cristo. Além disso, deve ser o melhor que temos e podemos oferecer ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que oremos por compromissos de fidelidade. Amigos e irmãos, somos mordomos como indivíduos e em família. Somos apenas administradores do que realmente pertence a Deus. Coloquemos o Senhor em primeiro lugar e façamos da fidelidade em tudo o objetivo de nossa vida. Oremos agora por um compromisso de fidelidade. Consagremos a nossa família, consagremos a nossa vida e tudo nas mãos do Senhor. E veremos como que Deus irá proteger e abençoar vocês. Que Deus abençoe. Um grande prazer ter falado com vocês nesta oportunidade. Que Deus abençoe, pastor, aquele que é o pastor Tiago, Eric, Elisama e todos vocês aí, Dona Lúcia e Irmã Lúcia, os nossos pequenos grupos. Que Deus abençoe e bendiga. Pastor, me permita orar por vocês? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, através da tecnologia, eu aqui na minha casa, falando para cada irmão, cada irmã, lá na Irlanda, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Uma palavra do meu coração, ó Deus, que tem encontrado guarida em cada coração, cada mente desses que ouviram. Oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, boa tarde. Que mensagem. Pastor,
Dê um grande abraço na irmã Eunice. É, Ela está ali ela tá na sala, eu vim para o quarto e ela deve estar atendendo alguém ali e eu vim para falar daqui do Pois quarto é. 2 aqui. Dê um grande Pastor, Que abraço Deus nela. abençoe a todos. Oi, meu bem. Tá? obrigado, Olha, a pastor, vovó mais aí. uma vez pela fala. Oi? Obrigado Obrigado mais uma pelo vez. convite. Obrigado mais uma vez pela palavra. Que Deus continue abençoando abençoando ricamente a sua vida. E que o Senhor venha nos visitar. O convite está feito. Eu creio que eu falo pelo pastor Tiago. Pode vir nos visitar. Venha fazer uma semana. Pastor Tiago, fica aí o adendo, ó. Ele mexe com casais, tá? Fazer um encontro de casais aqui, ó. Fazer uma semana um fim de semana ou uma semana, meia semana. Vamos planejar aí. Ele está livre em maio, tá? É maio, né, pastor Zeu? Não, tem que combinar, porque às vezes eu tiro férias em julho, sempre, Exato. aí é bem mais fácil. Aí conversa Mas, aí. viu, pastor? Viu, Elisama, você fala para o Eric que esse PowerPoint é do semanário, que ele pode passar para todo mundo, quem quiser, reler depois, aprofundar e mastigar mais para ter os conceitos mais firmes, tá bom? Ok, então tá bom. Muito obrigado, viu? Pastor, quer falar alguma coisa? Pastor Tiago, obrigado por Muito ter abrido as janelas da tecnologia e eu ter chegado até você e a sua comunidade. Nossa, muito obrigado por ter vindo. É gostoso assim, né? Pegar alguns lugares, você encontra gente das antigas, aqueles momentos bons que viveram junto. É lindo de ver isso, é muito legal. Fico muito feliz com Ok. vocês e essa experiência de vida, né, que vocês tiveram aí com o pastor Eliseu. Louvado seja Deus por isso. Pastor, mais uma vez, obrigado. E claro, vamos conversar aqui, né? E de repente as portas se abrem, né? E a gente Ok. consegue ter mais vezes aí. Porque não? Vamos cantar então, a gente vai cantar mais uma música e depois a gente ora e o pessoal já abriu o vídeo, fica aquele lembrete depois da música para abrir o vídeo, abrir o áudio e todo mundo dizer boa noite, a gente se cumprimentar, se conversar mais uma vez aí, tá bom? Vamos cantar. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou, sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Amém. Vamos orar.
grande Deus, bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos relembra, o Senhor se aproxima de nós, nos faz lembrar que precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que é somente estando perto e próximo do nosso Criador é que nós vamos estar vivendo a razão da nossa vida. Como o pastor disse na mensagem, é sermos fiéis a Ti. Que nós possamos viver isso todos os dias, em todos os aspectos da nossa vida. Nos dê, Senhor, uma boa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor, que o seu ministério seja cada vez mais abençoado aí em Brasília. E agora eu convido aí todo mundo a abrir a câmera, abrir o áudio, desejar uma boa noite. E a gente aí, né? Boa noite, Boa valeu. noite, irmãos. Boa noite, Boa gente. noite. Olha aí Boa quem noite, apareceu, o esposo da irmã Lúcia. Olha a